Bom, então fazendo um resumo do que a gente já conversou até aqui, que eu esqueci de pôr a aula para gravar, nós conversamos sobre a necessidade de falar sobre pornografia, porque temos que estar preparados para evitar esse mal em nossa família, que ela é capaz de destruir famílias, tá? E nós acabamos de assistir o Reflexo na Água com o Elder Uchtdorf, que ele deixou uma palestra para os jovens e teve uma parte que ele comentou sobre evitar a pornografia, tá bom? Eu queria que vocês aí comentassem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam importante. Quem quer falar? Ninguém quer falar hoje? Gente do céu, só eu que sou a Aí, tagarela aqui da aula? Rosana, às vezes eu fico Pode falar. tentando falar menos, né? Porque deixar os jovens falarem, né? Mas que maravilhoso esse discurso, né? E eu fico preocupada assim, porque entre os jovens, às vezes esse assunto não é tão levado a sério, né? É uma coisa comum entre os jovens, às vezes, a pornografia, né? E, e talvez a permissividade com relação aos filmes que assistem, né? Ah, não é tão ruim assim, só tem uma parte, ou só tem duas partes, né? Gostei do que a Ana falou lá antes, né? Ela falou, não adianta só passar para frente, tira, né? A gente tem que estabelecer metas mais elevadas. Tem um vídeo sobre isso, né? Sobre um piloto que voa bem acima das árvores, né? Então, nossas metas, nossos padrões têm que ser bem elevados, porque isso, infelizmente, tem destruído famílias, assim, é muito comum, né? Destruir famílias, tanto na igreja quanto fora delas. E se a gente conseguir, quando jovens, se vocês conseguirem, né? Porque eu já sou adulta, não mais. Mas se a gente conseguir ajudar os jovens a manterem esse padrão desde jovens, isso vai ser maravilhoso, né? Porque são os hábitos da juventude que acabam viciando e destruindo as famílias mais tarde, né? E eu gostei muito que o Dorf falou: fujam, 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 né? Não é uma brincadeira, não é uma coisa tão comum quanto as pessoas colocam aí fora, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas, é só alguma coisinha. Entre os amigos, às vezes eu vejo eles conversando e tudo mais. Então, é um assunto muito delicado mesmo e é uma arma perigosíssima de Satanás, né? Fujam, fujam, fujam. Vamos fugir, né? Exatamente. E nas minhas ponderações da semana, porque assim, são temas sensíveis que nós conversamos, né, nessa aula de família eterna, porque são realmente necessários para a gente ficar alerta aí, né, e ajudar até nossos filhos, ajudar alguém que esteja passando por isso, um amigo, né, que queira a nossa ajuda. E eu comecei a ver alguns vídeos de psicólogos, psiquiatras, né, para ver como que tá. Eu estava fora desse assunto, né? Eu já criei meus filhos, já estive bem atenta, né, com eles, ficava olhando o que eles estavam vendo na internet, tá, preocupada. Mas depois, agora que eu casei, eu estava tranquila, não estava. E eu saí também, eu ficava muito na organização das moças, né? E aí acabava ficando junto com os rapazes também. Então, eu sempre estava nesse tema, né? De lei da castidade, que abrange, né? Tudo isso, adultério, pornografia e tal, né? A lei da castidade está incluída aí. Aí eu parei de verificar ultimamente sobre isso, e quando eu fui assistir os vídeos para ver o que os psicólogos estavam falando, psiquiatras, eu fiquei assustada, porque eu não estava preparada. Eu falei, nossa, até quando eu vi o tema, eu falei, nossa, sei lá, acho que esse tema não vai precisar, né? Vou falar só um pouquinho e vou partir para o outro tema, né? Mas quando eu vi tudo que pode acontecer com a cabeça de uma pessoa, um jovem, um pai de família, ele falou na pesquisa que 75%
são homens, mas tem também as mulheres, 25% são mulheres, que ficam dependentes. Eu nunca imaginei que pudesse causar dependência. Quem quiser falar pode se manifestar, tá, gente? Eu vou comentando aqui o que eu estudei, mas eu quero que vocês participem aí também, de alguma coisa que vocês viram, sabem, né? Dessa dependência que gera na pessoa. E ela acaba estragando a vida social dela, ela fica como se fosse uma droga mesmo. A pessoa, para deixar a pornografia, ela fica em abstinência, sofre toda aquela abstinência como se fosse uma pessoa que usa droga e precisa de tratamento, precisa de ajuda da família, a ajuda de profissionais da saúde aí. E quem é que mais pode nos ajudar a ficar livre de coisas ruins e aqui específico do tema da aula, da pornografia? Quem sabe? Pai Celestial. Exatamente. Vamos ver aqui um pedacinho. Quem gostaria? É o presidente Dallin H. Oaks. Está dando para ver? Eu posso. Por favor, Giovana. O presidente Dallin H. Oaks, na primeira presidência, ensinou sobre o predomínio cada vez maior da pornografia. Um dos motivos principais do crescente problema da pornografia é o de que, no mundo atual, encontram-se palavras e imagens com conteúdo e influências sexuais espalhadas por toda parte. Elas podem ser encontradas em filmes, programas de televisão, mídias sociais, mensagens de texto, aplicativos para celulares, propagandas, livros, músicas e conversas cotidianas. Como resultado disso, é inevitável que todos estejamos constante e continuamente expostos às mensagens sexualizadas. Exatamente. Quer comentar, Giovana? Eu acho. Giovana, não estou te ouvindo. Como ele falou que. Acho que é a internet. Ah, verdade. Eu não sei, ele queria falar sobre se proteger em qualquer lugar mesmo, né? Porque a gente está exposto em todos os lugares a isso hoje em dia. Sim, verdade, Giovana. E até na música, né? Às vezes a gente está ouvindo uma música, né? Eu coloco, às vezes, música no YouTube, e eu coloco sempre alguma música internacional, romântica, ou até sertanejo eu gostei muito, mas ultimamente nem isso, né? Não está dando mais para ouvir. E às vezes o YouTube ele vai puxando, mas tem hora que ele puxa a música errada, né? E aí, até eu chegar correndo para tirar, eu já ouvi aqueles funk terríveis. Como pode chamar de música, né? Eu fico pensando. Então, é tudo, né? Livro, propaganda. Rosana, eu sou professora de educação infantil, né? E é impressionante como as crianças têm acesso ao funk. Cada coisa feia, né? Que falam nos funks, assim, e eles têm acesso, muitos deles, né? E eu lembro de ter que fazer uma reunião especial com alguns pais, porque não estava dando certo. Crianças pequenas, eu falei, gente, o que eles sentem ao ver as músicas, os movimentos que eles fazem, eles nem entendem, eles são crianças, mas desperta coisas neles que não era para eles nem entendem e não era para eles passar por isso agora, né? Cuidado com o que vocês deixam seus filhos assistirem, né? Ouvirem, né?
levar, eles levam para os bailes, né? E às vezes está na nossa casa mesmo, né? Às vezes é a nossa família que está ouvindo, às vezes a gente vai numa festa de família e está lá, né? Então, como a Giovana falou, infelizmente está em todos os lugares, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Sim, e outra coisa, como o funk é chamado de música, o YouTube deixa, porque é uma coisa embutida ali, sabe? E é igual o Elder Woodruff falou. A gente tem que tomar cuidado. Tem uma tempestade ali, a gente acha bonita a tempestade, mas ela é uma tempestade, gente. Tem eletricidade, tem vento forte, tem aquelas granizos que caem. Lá, imagina, lá em cima no avião é maior ainda o granizo. Mas por mais interessante que seja e embutido que muitos colocam, tipo na música, né? É mais fácil entrar num filme, por exemplo. Eu quero assistir um filme romântico, que nem eu gosto do Amor Além da Vida. Daí a gente vê um outro filme romântico, quer colocar, aparece aquela cena para estragar o filme. Poxa vida, é fogo, é difícil, mas faz parte. Tem que é igual ele falou, a gente é atraído por coisas belas, né? Eu fui atraída por um filme romântico, que eu gosto, sou romântica, né? Mas acontecem essas cenas indesejáveis, às vezes sem necessidade nenhuma, né? O filme está num contexto lindo, maravilhoso, e aí entra para estragar. Mas por que que Hollywood coloca essas cenas? Porque atrai muita gente. Nós temos consciência de que é uma tempestade de raios furiosos que está ali embutido, mas as pessoas gostam, né, disso. E aí é onde, se entram naquilo, vão ser prejudicadas, como entrar na tempestade tão atraente, tão bonita, uma tempestade de raios, o avião vai cair. Então, aqui eu queria que vocês refletissem como o Pai Celestial, né, conforme a gente conversou agora há pouco, como o Pai Celestial e Jesus Cristo podem capacitá-lo a resistir às influências destrutivas da pornografia ou se livrar delas. Tá bom? 5 segundos. Reflitam, por favor. O Pai Celestial pode tudo, né? E, além de ele nos ajudar, se tivermos com esse problema, ele nos ajuda a evitar, né? Participando aí das aulas, aprendendo mais, aprendendo com o erro dos outros, né? Sabendo que com os conselhos dos líderes. O que o Senhor ensinou a respeito de resistir à pornografia? Vamos ler lá Jesus Cristo, quando ele falou sobre aí adultério, né? Que tem a ver. Quem pode ler Mateus 5:28 aí, por favor? Posso Quem? ler? Por Eu favor, posso Eli. ler. Eu vigilo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso. Em que circunstância Jesus falou isso, vocês sabem? Porque estavam questionando ele sobre o adultério, né? Ou não? Ou eu estou confundindo? Porque, assim, os judeus lá pensavam no adultério, o ato em si, correto? O ato em si. Ah, então se eu ver só uma cena de pornografia, não tem problema, não é isso que o mundo prega? O que mais que o mundo prega aí sobre tentando tirar a gravidade desse assunto, achando que é normal, que se eu só ver não vai acontecer nada, é uma diversão. Até fiz uma lista aqui, gente, tem bastante coisa que as pessoas que não entendem, né, às vezes não entendem a gravidade do que pode causar o uso da pornografia, né? Minha cachorrinha tá alegre hoje, gente, não para de latir. É um pug que nunca late, mas hoje ela tá alegre, ela quer latir. Não prejudica ninguém. Oi. Hoje em dia também as pessoas elas utilizam da pornografia para dizer que é uma forma de arte. Então, tipo,
você vê vinculado em muitas coisas. Tanto que a classificação dos filmes, praticamente, não serve de muita coisa, porque às vezes você vê um filme de 12 anos e já tem algum tipo de pornografia. As músicas você escuta às vezes em loja, qualquer tipo de loja você vê uma música, tipo, que é bem pesada e é uma loja comercial que vai criança e coisas do tipo. No Instagram também, às vezes, por mais que você não siga coisas do meio ou afins, começam a aparecer. Parece que as diretrizes elas estão cada vez mais diminuindo em questão a isso, porque as pessoas vão comercializando de e o corpo é uma forma de arte, nananã, esses assim. Exatamente. Uma forma de arte, eu não tinha listado isso aqui na Elisa, mas é isso mesmo, concordo com você. Quem mais quer acrescentar algo aí? Ó, aqui alguns dizem, né, que alguns estudos sugerem que é útil para o desenvolvimento sexual e para as relações íntimas. E eu vi na pesquisa que eu fiz com os psicólogos, psiquiatras essa semana, vários vídeos eu assisti, foi muito interessante, descobri coisas que eu não imaginava, né? Porque eles falaram que muitos entram nessa pornografia pensando que realmente é isso. Eles ouvem falar que vai ajudar no desenvolvimento sexual, nas relações íntimas, vai melhorar, e os especialistas que estão tratando as pessoas que querem se livrar disso falam que não, que é exatamente o contrário, que isso atrapalha. Isso atrapalha a intimidade sexual do casal. Muitas vezes, quando é o homem que está envolvido com pornografia, a mulher se sente diminuída, né? Claro, o que mais? Os homens, acontecem os divórcios, porque as mulheres chegam um momento que elas não suportam isso. Tem até uma história na igreja que um discurso foi falado, né? Que a irmã ela conseguiu ajudar o marido a se livrar disso. Ela não desistiu dele, ela continuou casada, ela ajudou ele e ele conseguiu se recuperar disso. Mas foi uma fase difícil, ela teve que exercer muito perdão e ele estava arrependido do que ele estava fazendo, então ele precisou de ajuda do bispo, dos líderes, né, da igreja, e de profissionais e dela, principalmente dela, né? Ela que está ali o dia a dia com ele. Então, quando Jesus Cristo falou essa escritura, quando qualquer que olhar para uma mulher, quer dizer, eu estou ali assistindo, né? Vendo um vídeo, um filme de pornografia. Então, olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério, tá bom? Então, deixa eu ver o chat aqui, se alguém está falando. Link de presença, pessoal, está ali no chat, que a Ana colocou. Tá bom? Alguém quer comentar algo mais até essa parte? O que o Senhor ensinou a respeito de resistir à pornografia foi respondido aqui em Mateus 5:28, correto? E tem muitas outras escrituras, todas que falam sobre adultério, sobre intimidade sexual e assim vai, né? No caso, tudo começa no pensamento. Então, não é porque você não está no ato que você não esteja cometendo um pecado e que não vá sofrer as consequências. Bom, aqui mais uma citação que está na aula. Quem pode ler, por favor? Vou ler porque tem que terminar essa aula, tá bom, gente? Ó, eu leio. Pode por deixar. favor, Lígia. Vamos lá. Se vocês forem apanhados na armadilha da pornografia criada por Satanás, lembrem-se de como o nosso amado Salvador é misericordioso. Percebam o quanto é profundo o amor que o Senhor tem por vocês. Mesmo agora, nosso Salvador tem o poder de purificá-los e curá-los.
É Ok. interessante, né? Porque mesmo como a pornografia ela é tão ruim, ainda assim tem uma saída, né? Salvador está do nosso lado e o arrependimento também, né? Vai ser coberto por isto. Exatamente. E é o poder salvador, né? Do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Então, aqui também fala de uma recente sessão de treinamento das autoridades gerais que fizeram a seguinte pergunta: como podemos ajudar aqueles que lutam contra o uso de pornografia? E o elder Russell M. Nelson se levantou e respondeu: ensine a eles sobre a sua identidade e seu propósito. Então, realmente, nós, sabendo quem somos, o que estamos aqui fazendo aqui na Terra, é muito importante para nos dar força para entender e evitar, né, certas coisas, tá bom? Bom, estamos aqui a 9h43, vamos pular para o próximo tema, que é bem importante também. Vocês têm alguma dúvida sobre o que nós conversamos até agora? Alguma coisa a comentar? Que daí a gente já encerra para pular para o próximo tema, que também é bem legal. Vamos lá. Nós vamos para a lição 15, tá bom, gente? Nós estamos no meio do nosso curso. Legal. Conheci vocês melhores, compartilhamos coisas importantes, coisas do reino de Deus, né? Então, continuaremos aqui com o mandamento de multiplicar-se e encher a terra, né? Então, às vezes parece uma coisa simples para alguns casais. Ah, vou me casar e ter filhos. É natural, é normal, porque às vezes até a pessoa, antes de casar, já sonha, né? Ah, eu vou me casar, vou ter filhos. E outros não. Por mais que seja, né? A gente, às vezes, que a gente quer ter filhos, às vezes a gente pensa, por que alguém não quer ter filho? Mas acontece. Porém, é um mandamento. Só que é tudo conversado com o Senhor, né? Qual é o papel da geração de filhos no plano de salvação do Pai Celestial? Tá bom? Vamos lá. Quem pode ler Alma 37 e 37, por favor? Eu posso ler? Pode. Aconselha-se com o Senhor em tudo que fizeste e ele dirige-se a para o bem. Quando te detalhes à noite, te puxa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeste essas coisas, serás elevado no último. Ok, Kaique, obrigada. Quer comentar alguma coisa? Kaique, gente, ele, não sei se ele foi já, se batizou, alguma coisa, mas no começo do nosso curso você ainda não era batizado, né, Kaique? Ainda não. Ainda não. Mas que bom ter você aqui com a gente, viu? Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Fico muito feliz com a sua presença. Obrigado. Você quer falar alguma coisa sobre o que a gente leu aí de Alma? Você conhece o livro de Mórmon já? Anda estudando o livro de Mórmon, alguma parte? Sim, eu fiquei um pouco de nas aulas porque eu estava trabalhando, mas agora que tive um tempo, apareci de novo. Ok. Então, a gente aprende, né, a se aconselhar com o Senhor. Às vezes temos dúvidas, né, como casais, ou antes de casar mesmo, né, nós temos algumas dúvidas. Será que eu devo ter filhos? Será que eu não devo? E aí, aqui nessa escritura, que está no livro de Mórmon, em Alma 37, eu escolhi essa, tá? Mas tem muitas escrituras no Novo Testamento, no Velho Testamento, que até Adão e Eva, né? Assim que Adão e Eva foi colocado no Jardim do Éden, o Senhor deixou esse mandamento de se multiplicar, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer essa parte, né? Da escritura que fala que o Senhor deixou para eles se multiplicarem. Então, escolhi Alma 37, 37, por quê?
porque nessa parte de ter filhos é importante que o casal esteja de acordo, né? Os dois precisam querer ter filhos. E não adianta só um ou outro, porque aí fica filho é uma coisa muito importante, é uma responsabilidade, né? Muito grande. Apesar de nos trazer muita alegria, mas ele é um espírito precioso de Deus que nós temos a responsabilidade de conduzir para o bem aqui nesse mundo. Então, nós temos que nos preparar. E se aconselhar com o Senhor é a melhor coisa nesse caso, de quantos se vai ter filhos, se não vai, quantos filhos vai ter, né? Mas é um mandamento ter filhos, então é bom quando a gente tem assim uma natureza de não querer ter filhos, orar bastante, perguntar ao Senhor como que pode, às vezes pode adotar, e tudo pode ser conversado e ser aconselhado com o Senhor, não é mesmo? Então, aqui eu já acabei falando demais, né, gente? Hoje eu estou inspirada, eu acabei respondendo algumas perguntas, mas eu queria ouvir de vocês, tá bom? Por que é importante que maridos e esposas se aconselhem com o Pai Celestial em relação a quando ter filhos e quantos filhos ter? Ó, eu até falei, se deve ter ou não filhos, né? Mas aqui a pergunta não é nem se deve ter ou não, é quando ter e quantos ter, né? Então, o Yuri e a Ellen aí vão... o Yuri não está hoje na aula, né, eu acho, mas o Yuri e a Ellen vão providenciar aí 5 netos para mim. Estou aqui, sim. Mais tá 5 aí. netos. Mais 5 netos é demais, né? Vocês falaram 5, olha só. Eu estou esperando 6 netos já, porque já tenho 2, né? Um do Michel, um do Yuri, e aí o Yuri falou que vai providenciar mais 4, não foi, Yuri? Não? Me enganei? Mas a gente falava isso antes de ter o primeiro. Aí você se aconselhou com o senhor? Como que foi? Conta aí pra gente. Não, na verdade ainda nem me aconselhei com o senhor sobre. Veio o primeiro, a gente deu uma assustada. Aí vamos ver o que acontece, né? É isso aí. Então, tá aí. Essa aula é boa para você e para Ellen, para vocês se aconselharem com o Senhor, de quando devem ter mais filhos e quantos ter. Ok? E de que maneira Rosana, você... Oi, meu amor. Fala. Eu, na minha cabeça, eu ia ter só 2. Hum, Só 2 filhos, e né? para quantos estamos aí? Eu já estou com 4. Ah, Já que estou e vou maravilha. parar agora com 4. Mas aí, beleza. Aí eu senti... Aí tive o Ricardo. Aí eu falei, agora já era, né? 3 filhos demais, né? E eu não ia ter mais mesmo. Eu estava muito tranquila com meus 3 filhos, né? Tanto que a diferença para a nenenzinha agora é bem grande. Mas o Senhor, quando a gente pergunta, né? Quando a gente busca saber a vontade do Senhor, Ele revela as coisas para a gente, né? Ele fez a gente saber, sem dúvida, que a gente tinha que ter mais um filho. Né? Foi muito difícil para mim, porque eu não queria mais. Já estou com 40 anos, né? Mas o Senhor, Ele realmente nos inspira em todos as coisas, se a gente perguntar, né? Então eu falo pro pessoal, se vocês quiserem receber as respostas do Senhor, sejam preparados, porque Ele responde mesmo, né? Às vezes a gente assusta com a resposta que Ele nos dá, né? Mas tem sido uma bênção na nossa casa, que é a Isabela agora. Eu também. Eu, quando eu era mais nova, eu pensava em ter 3 filhos, né? Aí eu tive o primeiro, e eu não queria mais ter filho, porque eu tive muito problema na gravidez. Na gravidez, nem tanto. Eu tive dificuldades com o meu marido na gravidez, não foi nem com a gestação. Mas o parto foi muito difícil, e depois do parto, tive muitos problemas. Então, eu falei, parei no 1, né? Mas, aí, como eu me divorciei, casei novamente, eu pensei em ter outro filho. Não queria mais outro filho, estava traumatizada ainda pelo parto. Eu amo crianças, nossa, eu gosto de criança, queria ter tido 3 filhos. Mas aí eu estava traumatizada pelo parto, por tudo que me aconteceu. Mas aí eu também tive que me aconselhar muito com o Senhor, porque o meu ex-marido não tinha filhos, então ele queria ter um filho, e eu achei, e realmente é um dom divino, é uma bênção, é uma realização muito grande, eu não quis poupar ele disso.
E aí resolvi ter outro filho por ele, né? E depois de me aconselhar com o Senhor, e foi uma bênção mesmo. Ainda bem que eu tive outro filho. E assim, tenho esses 2 filhos maravilhosos na minha vida, que me ajudam a ser melhor. É exatamente isso, eles me ajudam a ser melhor, cada um com a sua característica, um mais agitado, outro mais sereno, mas cada um me ensina de um jeito. E eu sou muito grata pelos meus filhos. Alguém mais quer falar bem dos filhos aí? De que maneiras você viu pessoas conhecidas avançarem com fé quando descobriram que não poderiam ter filhos ou ter a quantidade de filhos que almejavam? Então, às vezes, nós temos casais que não conseguem ter filhos. E vocês já tiveram alguma experiência de ver pessoas assim que não puderam ter filho, mas que avançaram com fé? Às vezes a gente não pode ter um filho gerado por nós mesmos, mas podemos adotar, né? E eu tenho uma pessoa muito querida na nossa aula também, que ela não teve filho, não adotou, mas ela tem os sobrinhos ali que cria, que cuida, né? E dá amor como se fossem filhos dela. Eu admiro muito essa pessoa. E ela é muito feliz em estar com os sobrinhos dela. Porque é importante não julgar as pessoas em suas decisões sobre quando ter filhos e quantos filhos ter. Estou olhando a hora aqui, gente. Não julgar, né? Por que será que não podemos julgar? É uma decisão que pessoal e com Deus, correto? Do casal, né? É uma decisão do casal e com Deus. Se eu quero ter só 2 filhos, se eu quero ter 6 filhos, né? Tudo eu falei para o Yuri para ele, eles falaram que eu quero ter 5 filhos, né? Eu falei, bom, espera até o primeiro para depois vocês rever esse número aí. E realmente foi o que o Yuri falou, né? Ele vai estar revendo aí, porque gente, é muita responsabilidade ter filhos, apesar de ser uma grande bênção. É muito lindo, maravilhoso, mas eles são espíritos importantes para Deus e a responsabilidade é grande. Então, por isso que nós não devemos julgar, né? Às vezes a pessoa tem capacidade para ter 2 filhos e criá-los bem, e outras pode ter 4, como a Fabiana, e pode ter até mais, e criá-los bem. Então, vai depender de cada um, e às vezes até da situação do casal mesmo, né? Às vezes, uma coisa ou outra leva a não ter ou ter mais. E quais são minhas crenças e sentimentos pessoais sobre ter filhos? Vamos pegar um jovem aí? Quem quer falar? Quem não tem filho ainda? Giovana, Elisa, vamos lá. Quantos filhos? 4 ou 8? Quem mais está aí de solteiros? Kaique também está aí. Gente, não estou conseguindo ver direito os participantes aqui hoje. Ai. Achei. Ana Beatriz, Giovana. O que vocês podem me ajudar a responder aqui? Quais são minhas crenças e sentimentos pessoais sobre ter filhos? Não precisa ser o de vocês, não. O que vocês pensam sobre isso? O Ninguém pessoal quer no falar? chat está falando 2, né? Quantos? 2, o pessoal está mandando mensagem. Ah, estão mandando no chat? É. 2 filhos? Acho que 2. Kaique, 2 é uma quantidade boa, né? Porque um sozinho também fica triste, né? A pessoa fala, não tenho irmão, sou sozinho. Eu tenho um casal muito amigo meu, que só tem um filho, né? Mas daí a mãe deles virou babá, mãe dele, né? A mulher virou babá e ela cuidou de vários outros filhos de outras mulheres aí. Mas ela só teve um dela, né? E é uma pessoa muito legal também, muito especial. E como ele é membro da igreja, ele tem outros irmãos, né? Que não são do sangue, mas são de fé e ele não sentiu tanta falta de outros irmãos por estar na igreja. Acredito que sim, eu nunca perguntei para ele, né?
2 é uma quantidade boa, 3 também, né? 4 aí já é ser mais corajosos, né? Que nem a Fabiana. Mas vale a pena aí, você viu que ela falou que é uma bênção. E, sabe que quando eu fiquei grávida do segundo filho, eu tinha alguns problemas com alimento, né? Eu tinha problemas no fígado. Do primeiro filho eu tinha anemia. Eu era dos 4 até os 19 anos, eu fui anêmica. Anêmica daquelas que o médico falava que ia virar leucemia. E quando eu fiquei grávida, eu sarei da anemia. Fiz exame lá, o médico falou, você não tem nada de anemia. Eu me curou. E quando eu fiquei grávida do segundo filho, eu estava com problema no fígado, porque no primeiro filho eu tive aqueles problemas todos, então eu tomei muito medicamento para sarar, né? E fiquei com problema no fígado. Aí eu sarei do problema no fígado. Então, tudo aquilo que me fazia mal, quando eu não podia, porque eu não podia comer, né? Antes de ter o segundo filho, não podia nem sentir cheiro de feijoada. Nossa, fazia muito mal. Depois, na gravidez, eu quis comer toda a feijoada do mundo, né? Eu estava grávida do segundo. Olha só, quem podia imaginar, né? Que às vezes a gente pensa, a gravidez vai me deixar sensível, me deixou mais forte, né? É só um detalhe, tá, gente? Uma característica que eu quis falar. Como posso defender a importância de ter filhos? Vamos lá. O que a gente ouve falar, né, no mundo? Para que ter filhos? Né? Mas como... O que acontece se a gente não tiver filhos? Foi falado aí umas aulas passadas, aí, uma mensagem de alguém, sabe? A importância de ter filhos. Vocês lembram? Bom, a aula está acabando. Se vocês não falarem agora, não poderão falar mais. Tá? Nós estamos responsáveis aí pelo Senhor, que nos deixou o mandamento de nos multiplicarmos, né? Então, eu era uma só, passei para 2, 3, agora tenho 2 filhos, 2 netos e ainda em perspectiva de ter mais, né, netos. Então, estou me multiplicando aí, gente. Eu cumpri o mandamento aí. Oi, Fala, Luísa. Rosana. O mundo tem pregado assim que não está sendo um bom lugar para se ter filhos. Então é melhor ter um cachorrinho, um gatinho como um filho do que ter filhos, né? Nossa, porque o mundo está um caos, né? Para que colocar um filho no mundo, num mundo tão difícil como está hoje? Realmente está desafiador, mas ainda assim é um mandamento, né? Ter filhos. Se o senhor está pedindo ainda para se ter filhos, é porque tem um meio, sim, né? De ainda se ter felicidade trazendo uma criança para a Terra. E necessidade também, né? Porque tem os espíritos que precisam vir à Terra. Correto, Fabiana? Pode falar. Não, a Giovana Mello escreveu no chat aí uma resposta. Tá. Giovana, os filhos fazem parte do plano do Senhor. Ele mesmo disse, crescer e multiplicar. É um privilégio termos o poder de gerar outra pessoa e poder ensiná-lo sobre o Evangelho. Exatamente. E a responsabilidade de trazer filhos à Terra, porque assim como nós queríamos vir à Terra para ter essas experiências mortais, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos príncipes e princesas. E nós queríamos vir à Terra para provar as coisas daqui da Terra, uma experiência para podermos progredir e voltar à presença de Deus. Então, outros espíritos também querem. Concordam comigo? Sim, desculpa falar de novo. Nesse curso que eu já comentei com vocês, não sei se eu já falei sobre isso, mas que eu estava fazendo na BIU, que acabou já esse semestre, tinha uma pesquisa lá que muitos países estão preocupados com a taxa de pessoas que têm filhos, né? Porque não está, assim, a longo prazo, eles não vão dar conta nem de repopular, né, tá correndo risco de acabar, né, a população daquele determinado país. E as pessoas realmente não querem ter filhos, né? Então, tem estudos seculares que já estão preocupados com isso, né? Acho que lá o Pai Celestial, que precisa mandar os filhos dele para a Terra, né?
Exatamente. E é isso mesmo, porque imagina, se a gente não tiver filhos mais daqui 100 anos, vai, uma média, né? Se vivermos, se os filhos de agora, que são pequenininhos, viverem muito, daqui 100 anos acaba, né? A humanidade aí fica só os animais, porque os animais, eles obedecem a Deus, né? Eles, Deus colocou aqui os animais no mundo e falou, ó, se multipliquem, e eles se multiplicam, mas às vezes nós, como seres humanos que temos o livre-arbítrio, não escolhemos, né, às vezes, alguma coisa da nossa cabeça. E daí a gente sai daquela natureza divina e aí acontecem essas coisas, né? Mas assim, é tudo muito pessoal, entre o casal também e Deus. Então, 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6, não importa. Eu conheço pessoas que tiveram 10 ou mais filhos. Eu admiro essas mulheres, porque, assim, eu que tive muitos problemas para ter 2, né? Eu fico imaginando, nossa, como que eu conseguiria ter 10? Não conseguiria. Então, eu tive 2 e eu conversando com o senhor, eu vi que realmente eram aqueles 2 mesmo, esses 2 maravilhosos que eu tenho e só. Então, eu tenho minha consciência em paz, que foi tudo feito de acordo com a vontade do Senhor, me aconselhei, e esses 2 me dão muita alegria, e eles estão se multiplicando aí, então tá ótimo. Tá bom, gente? Então é isso. É muito bom ter filhos, a gente progride porque a gente tem que ensinar eles e a gente acaba progredindo junto, tá bom? Quem pode ler aqui para finalizar a aula, por favor? Vamos lá. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Sim, Lídia. Afirmamos, né? Isso. Afirmamos a santidade da vida e a sua importância no plano eterno de Deus. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. É um direito, né? De todos os filhos nascerem dentro do matrimônio. É uma dádiva mesmo, ser pais. Isso mesmo, gente. Então, tá. Quero convidá-los para a próxima aula. Vai ser uma lição só na próxima aula. Obter felicidade na vida familiar por meio de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Uma aula maravilhosa que nós teremos, como todas, né? Mas aqui mais um passo importante para a felicidade familiar, tá bom? Vamos aprender com Jesus Cristo aí. Sempre aprendemos com ele, claro, em todas as aulas, mas vamos focar nisso na próxima aula, tá bom? Então, eu quero prestar meu testemunho de que realmente nós temos possibilidades de superar as coisas, de tomar decisões, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele está conosco quando nós buscamos, como ele mesmo disse, quem procura vai encontrá-lo, e ele nos ajuda em todas as coisas, e mesmo que nós estejamos, né, fazendo algo que não é de contento, que não é certo, ele nos proporciona o arrependimento. E ele nos dá força para nos arrepender e mudar. Tá bom? É essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, muito obrigada a todos que participaram da aula hoje. E vou pedir para a Fabiana fazer a última oração, por favor. Tá bom, só um instante. Amado Pai Celestial, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por o Senhor saber e nos ensinar a respeito da importância de assuntos tão especiais e sagrados quanto a lei da castidade,
quanto evitar o uso da pornografia, Pai, e de termos filhos. Que o Senhor possa nos conduzir a cada um de nós, Pai, em seu caminho, para que possamos saber sempre como proceder e como agir de acordo com a vossa vontade para nossas vidas, que nós possamos alcançar todo o nosso potencial divino. Obrigado pela Rosana ter preparado essa aula com tanto amor, obrigado por chamar líderes e servos inspirados para nos ensinar e nos guiar nesses dias. Que o Senhor possa nos abençoar com o seu Santo Espírito, que possamos ter um bom dia. E fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, gente. Até a semana Amém. que vem. Boa semana aí para vocês. Bom domingo, manhã na igreja. Obrigado, Rosana. Obrigado, gente. Obrigada pela aula maravilhosa. Até semana que vem. Até.